Olá, meus herculoides! Voltando à série Educação Política e atendendo a pedidos, muita gente me pedindo para explicar sobre o comunismo. Só que para falar de comunismo ou mesmo de socialismo, a gente tem que falar primeiro de um cara chamado Karl Marx. É o quê? Se você olhar aqui a nossa lista de reprodução Educação Política, você verá que no vídeo 4 eu falo sobre a Revolução Industrial e no vídeo 5 eu falo sobre Adam Smith, o pai da economia moderna. E se você caiu aqui de paraquedas, eu aconselho que você assista a nossa série. Mas principalmente esses dois vídeos que eu falei. Assim você vai entender melhor o vídeo de hoje. Ah, bom! E sem mais delongas, vamos lá falar desse cara que foi um dos fundadores das ciências sociais. Um dos pais da sociologia. Um pensador que a gente pode até dizer que é um dos mais influentes de todos os tempos. Um cara que simplesmente o seu pensamento influenciou o mundo todo. Karl Marx foi um alemão que viveu no século XIX, o século da origem da Revolução Industrial, com a formação de uma sociedade industrial europeia. Nesse período aconteceu a formação de uma nova ordem social que viria a influenciar o mundo todo. E galera, para Marx entender todo o contexto histórico, social e econômico desse período, ele teve que estudar muito. Direito, filosofia, política, economia, vixe! Tudo para ter um embasamento científico para a formação dos seus pensamentos, da sua ideia, sua teoria. E depois dele estudar e analisar muito a sociedade industrial, ele chega à seguinte conclusão: vai dar merda. Vai dar merda, vai! Tá tudo errado. Quem produz riqueza vive na miséria e quem é o explorador vive no luxo? Os valores estão invertidos, desiguais, distorcidos. As pessoas passaram a não ter valor, mas objetos, coisas, dinheiro, isso sim estava sendo valorizado. Aí ele para e diz: essa nova ordem social que está surgindo vai coisificar tudo! As pessoas estão sendo deixadas de lado por causa da riqueza. Tudo vai ser transformado em mercadoria. As pessoas vão ser coisificadas. E a dignidade humana será jogada no lixo. E tudo isso em nome do capitalismo. Você só vai valer o que tem. Então, diante disso, Marx só vê uma alternativa: mudar. O mundo precisa mudar. Ele não queria apenas criar uma teoria como já tinham feito. Ele queria mesmo era uma revolução. E aí, meu amigo, é nesse momento que ele taca o pau em todos os filósofos que já tinham criado teorias. Os caras queriam só analisar, observar, descrever o que estava acontecendo, fazer alguma coisa mesmo? Nada! Tinha um filósofo como Kant que dizia que a sociedade só precisava de uns ajustes. Aí Marx disse: não, devemos mudar radicalmente. Se essa nova ordem social que está surgindo, capitalista, industrial, individualista, burguesa, se espalhar pelo mundo, vai ser o fim da dignidade humana. Não me diga! E é por isso que precisamos de uma mudança radical, para que esse modelo social acabe e surja algo melhor. Bem, e foi com esses pensamentos que ele fez obras maravilhosas. O Manifesto do Partido Comunista, a Ideologia Alemã e o Capital. E com tudo isso, meu irmão, ele desenvolve o socialismo científico. Agora sim, o socialismo seria estudado como ciência e não como algo fantasioso, imaginário, só pela metade. Porque antes já existia o socialismo revolucionário, burguês, utópico. Marx criticava todos eles porque eles não explicavam as leis gerais do funcionamento de uma sociedade. Com o socialismo científico,
Marx mostra como realmente funciona a sociedade capitalista dentro das leis que regem as relações sociais. E a principal base de estudo para a criação do socialismo científico de Marx foram as teorias de um filósofo alemão chamado de Hegel. Marx era fã de Hegel. Marx era hegelialista de esquerda. Não se preocupe não, que depois eu vou fazer um vídeo explicando a filosofia de Hegel. Pois bem, só que tem um detalhe. Marx olha para as teorias de Hegel, a análise de Hegel da realidade, da história determinista, aquela coisa de tese, antitese e síntese. Show de bola! Só que vai ficar melhor ainda quando eu colocar todas essas teorias de cabeça para baixo. Hegel diz que a consciência cria o nosso ser histórico, o nosso modo de viver. E Marx coloca ao contrário. Ele diz, é o nosso modo de viver nesse mundo, é o nosso ser histórico que cria a nossa consciência. É o materialismo que cria a ideia e não a ideia que cria o materialismo. Jota, eu não entendi nada, ó. É muita filosofia pra minha cabeça. Então pera aí, meu filho, vamos na nossa língua. É a propaganda de coisas, de objetos, que faz a gente querer ter a ideia daquele objeto. E não você um dia para, cria algo na sua cabeça e depois vai querer fazer, querer ter aquele objeto. Então, tipo, você só vai querer um iPhone porque um dia alguém mostrou um iPhone para você. Você viu uma propaganda de um iPhone. Não é à toa que tem aquele ditado que diz: a propaganda é a alma do negócio. Mas ele concorda com Hegel quando diz que a história é determinista e evolutiva. Nesse ponto, Marx entende que a realidade é um processo dialético. É a luta dos contrários. Positivo, negativo, amor e ódio, vida e morte, explorado e explorador. E no campo das ideias, dos pensamentos, é a mesma forma. Eu posso ter uma ideia e você pode ter uma ideia oposta à minha. A minha ideia eu chamo de tese. A sua ideia oposta a gente chama de antitese. E se a gente bater um papo legal, mesmo não concordando, no final pode surgir algo novo, que nem é meu e nem é seu. Isso, esse algo novo, a gente chama de síntese. Ah, bom! Então, a dialética nada mais é do que tese, antítese ou antitese, e a síntese, o resultado da luta das duas. E Marx pegou esses pensamentos e aplicou nas suas teorias sociais. Temos o explorado, o explorador, e só uma luta entre essas duas classes pode surgir algo novo, diferente, uma mudança social. E Marx disse que a luta de classes é algo inevitável, pois faz parte da evolução da sociedade, da história. Porque, veja bem, Hegel dizia que a mudança social acontecia após a expansão da consciência. Comte dizia que a mudança social dependia de estudos, do seu conhecimento, do tipo de conhecimento. Mas Marx não. Só vai ter mudança social se tiver chibata. Brincadeira, gente, mas se tiver a luta de classes. É a luta de classes que pode fazer a gente sair de um sistema para outro. E Marx tem alguns pontos que até concorda com Adam Smith. Que a sociedade e as famílias um dia já foram autossuficientes. E que isso acabou quando começou o comércio, quando começou a barganha. As pessoas passaram a se especializar, oferecendo serviços e produtos cada vez mais especializados. E Marx diz que essa especialização define as pessoas. Tipo, se eu sou um empresário, eu vou me investir como empresário. Eu vou comer nos lugares onde empresários comem. Eu vou ter carro de empresários. Meus filhos vão estudar em escolas que pessoas do meu nível estudam. Se eu sou um operário, eu me visto como operário. Meus filhos estudam em escolas de operário. Eu me alimento como operário. Então, se eu sou médico, eu vou me relacionar com pessoas
pessoas que têm o mesmo poder aquisitivo que eu, que gostam das mesmas coisas, que têm praticamente os mesmos desejos. A soma dessas pessoas junto comigo formará uma classe social. Se eu sou um professor, eu ando em lugares de professores, eu como com os professores, eu tenho um poder aquisitivo de um professor de escola pública, então as pessoas que têm esse mesmo poder aquisitivo que eu formam a mesma classe social. E assim sucessivamente. Quem é um catador de latinha do meio da rua também vai fazer parte de uma outra classe social. E para Marx, essas classes sociais, elas já surgem em conflitos. E esses conflitos são o que movem a nossa história, você vai já entender. Ele faz uma comparação com a evolução do sistema econômico. Sistema tribal, comunal, feudal e capitalista. Então, no pensamento marxista, o que faz um sistema econômico evoluir para o outro são os conflitos. E Marx também diz que a forma como uma sociedade define o que é uma propriedade, e isso vai fazer mudança no sistema econômico, mudança nas relações sociais. Tipo, se tem uma propriedade que não é de ninguém e todo mundo pode morar nela, a gente forma ali uma tribo, sistema tribal. Se tem uma propriedade que a gente pode ficar nela e lá a gente pode fazer serviço, dividir trabalhos, eu faço uma coisa, você faz outra, a gente pode ir para um sistema comunal. Agora, se me emprestam um sítio e as pessoas para viver nesse sítio têm que limpar, cozinhar, tem que plantar, tem que colher, tem que fazer tudo para mim, para eu deixar elas morar lá, isso aí já é um sistema feudal. Agora, se eu tenho uma propriedade, eu tenho um sítio e ele é meu e ninguém pode entrar nele, as pessoas que estão lá ou são pessoas próximas da minha família ou são pessoas que eu contratei, eu paguei para limpar, para colher, para fazer comida, aí é o capitalismo. Mas voltando a falar dos conflitos de Marx, a sociedade no qual ele estava inserido no século XIX deixava bem claro que o que manda é o dinheiro. E o conflito era basicamente entre duas classes, o proletariado e a burguesia. Não me diga! Entendi não, Jota. Trabalhador e patrão. A burguesia tinha o capital, dinheiro, máquinas, ferramentas, indústrias. E o proletariado tinha a força do trabalho. E aqui, mais uma vez, Marx vai concordar com as teorias de Adam Smith. A teoria do valor do trabalho, que diz que quem produz riqueza é o trabalho e não o capital. Parece verídico. Então, se os burgueses têm o capital, têm os meios de produção, mas quem trabalha é o proletariado é que deveria levar a maior parte do bolo, só que não! Quem leva a maior parte do bolo é o patrão e o proletariado passa a ser explorado. Então, para Marx, esse sistema não pode continuar. É um sistema injusto. Na teoria de Marx, o trabalhador fica com quase nada e o patrão fica com quase tudo. Marx diz também que a elite fica o tempo todo criando e mantendo um mecanismo de exploração da classe trabalhadora. É isso aí! Bem, esse é o motivo que a extrema-direita e a maior parte da elite neoliberal não quer que você tenha acesso a livros. Não quer que o trabalhador e os seus filhos tenham educação de qualidade. Porque eles não querem misturar as classes, andar nos mesmos ambientes, restaurantes, mesmos aviões. Weintraub, o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, chegou a ameaçar que não existiria mais cursos de História, Filosofia e Sociologia em universidades públicas. Pode isso, Arnaldo? Só quem tem dinheiro para pagar teria acesso a esse conhecimento que eu estou passando para vocês de graça. E sabe por que eles não querem que você tenha conhecimento? Para ser mais fácil de manter a classe trabalhadora exploradas, sem direitos, sem aposentadoria. E ainda ser mais fácil de cair no golpe de empregado e patrão devem ser amigos.
Gente, quem gostou do vídeo, dá like, compartilha e se quiser ajudar o nosso trabalho, pode mandar um Pix. A nossa chave é o e-mail, é jclquimica@gmail.com. Você pode ajudar com o que você puder e quiser. Se for R$1, tá valendo, meu irmão. Ou você pode se tornar também membro aqui no YouTube ou um apoiador na nossa página no Facebook. E na página do Facebook agora nós temos uma novidade. Nos vídeos tem agora a opção você dar uma estrela e você pode nos ajudar dando estrelinha. O Jumentinho Amarelo é um canal e uma página independente. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma instituição, seja de empresa, seja de partido político, o que é bom, que nos dá autonomia para falar e criticar quem a gente achar necessário. E assim levar a verdade e informação de qualidade, doa a quem doer.